e a concentração de oxigênio aqui vai para a máscara, tá? Quando ele solta o ar, essa máscara fecha, tá? Por isso que ela chama não reinalante, tá? Então, para montar ela, a gente coloca a bolsa aqui. Tem que fazer esse crack, porque senão fica soltando. E essa parte aqui a gente liga no copo umidificador, aquele mesmo que usa para ambu, tá? Esse tipo de máscara não precisa de água, é seco, tá? O copo, ele é seco, tá? Deveria vir, a Guelma sabe bem, né, Guelma? Deveria vir duas válvulas aqui, ó. Isso, membranas, isso mesmo. Duas membranas aqui, ó, nas laterais, tá? Por quê? Porque essa máscara deveria ofertar 100% de O2, tá bom? Quando tem essas válvulas, que a hora que o paciente puxa o ar, essas válvulas se fecham, essa daqui abre, mandando toda a concentração de 100% de O2 para ele. Porém, infelizmente, a gente não tem isso para usar de forma descartável. Então, isso vai para o CME. E, com o tempo, né, essas membranas vão se danificando e acabam voltando sem, tá bom? Então, quando tiver sem a válvula, a gente sabe que ele não vai estar respirando 100% de O2. Quanto ele está respirando? Não sei, não dá para saber, porque mistura com 21% que a gente respira no ambiente, tá? Então, só para vocês saberem, quando tem a válvula, ele está respirando 100% de O2. Quando não tem, ele não está. Eu já... Pode tampar. É, isso que eu ia falar. Eu já vi, passando nos setores, eu já vi o pessoal tampando para ofertar 100%. O problema de tampar, gente, é que a hora que ele respira, esse CO2 não sai daqui de dentro, tá? Porque o ideal é essa máscara ficar bem ajustada no rosto. Então, se a gente tampa, a hora que ele solta o ar, e tem físio que faz isso também, tá? Não é só enfermagem, não. Eu já vi e eu sempre oriento eles, tá? A hora que solta o ar, esse CO2 vai ficar aqui dentro. E se ele ficar reinalando o CO2, ele vai ficar sonolento, tá? Então, não tampa. É melhor você ofertar uma concentração mais baixa de oxigênio do que ele ficar reinalando o CO2. Porque senão ele vai ficar sonolento e você não sabe se ele está sonolento pelo CO2 ou se realmente ele está rebaixando, tá bom? Então não tampa, melhor deixar assim. Vamos trabalhar com o que a gente tem, tá? Aí, o fluxo mínimo para usar nessa máscara. Aqui no hospital é difícil, porque assim, na literatura tá 10 litros, tá? É o mínimo de fluxo. Porém, a gente sabe que os fluxômetros daqui nem sempre fornece o que a gente regula, né? Então, a gente trabalha às vezes pelo ouvido. O que eu vou orientar vocês? Deixar sempre essa bolsa o máximo inflada possível, tá bom? Às vezes a gente vai conseguir isso com 8 litros, difícil, mas pode ser que aconteça. Geralmente vai ser de 10 para cima, tá bom? Então eu oriento vocês sempre a usar de 10 para cima. Às vezes tem que deixar no 15 e às vezes nem no 15 ela fica cheia o suficiente. Então a gente fala que é fluxo livre. A gente aumenta ali e não sabe o quanto está ofertando. É fluxo livre, tá? O mínimo que a gente pode ofertar aí é quantos litros? 10 litros. O mínimo. Pela literatura. Muda a máscara. Isso. Aí, se o paciente estiver saturando muito bem com 10 litros, aí você fala, pô, não vou ficar ofertando tanto de oxigênio. O ideal é colocar catéter nasal de 5 litros, Então, tá mas bom? o catéter é no mínimo 5, no máximo 5. Tem gente que usa 6. É porque eu já vi essa máscara, o pessoal deixando a 6 litros, 6, Não 7 litros, pode. mas ela não oferta, certo? Não pode, porque senão essa bolsa não vai encher o suficiente e isso, ele não vai estar respirando a quantidade de O2 suficiente. Então, abaixo de 10 litros eu mudo para catéter. Isso, tá bom? Aí o catéter, aí vai ter aquele paciente que com essa máscara com 10 litros, ele vai saturar 99. Passou para o catéter 5 litros, ele vai saturar 90. Deixa ele na máscara, tá bom? É assim que a gente trabalha, porque não dá pra gente ofertar um catéter de 7 litros. Tem gente que usa 6. Eu particularmente não gosto, porque acho que detona o nariz do paciente, tá? Então de 5 para baixo, tá bom? Hoje, o que sempre me passaram é que aquele catéter nasal é só até 3 litros. Então, pra criança sim. Pra adulto, a gente usa 4. Eu particularmente, numa situação normal, eu uso até 4. Mas no momento que a gente tá, é 5, tá bom? E tem aquele paciente que com 5 vai começar a sangrar o nariz. Então é melhor deixar ele na máscara do que ficar sangrando o nariz. Então aí vai do bom senso mesmo de cada paciente, né? De como o paciente está respondendo. Tá? Tem algum tempo de troca dessa máscara? Tipo de 3 em 3 dias ou... Não. Não.
Usa até enquanto o paciente precisar, não precisa ficar trocando não, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que sobre a máscara é isso, tá? E vai ter situações, como a gente estava na semana passada, que não tinha catéter. Então, como que vocês estavam fazendo lá na enfermaria? Enquanto precisa do oxigênio, deixa lá, não é o adequado, gente, mas deixa a máscara. Aí elas tentavam tirar mesmo, quando o paciente ficava bem em ar ambiente, aí tirava de uma vez. Não é o adequado, mas é como a gente estava conseguindo trabalhar, tá bom? Vamos lá, os ventiladores. A gente tem N modelos e marcas de ventiladores aqui no hospital, tá? Eu tentei trazer alguns que mudam, por exemplo, uns funcionam com sensor, outros não funcionam sem o sensor, então uns precisam de ar comprimido, outros não precisam. Eu tentei trazer mais ou menos assim para vocês entenderem, mas vocês vão se deparar com outros modelos na casa, tá? Mas aí vocês sabendo mais ou menos como um funciona, vocês conseguem depois manipular os outros com um pouco de paciência, tá bom? Isso acontece com a gente também, às vezes a gente chega e, nossa, eu nunca vi esse ventilador, mas vamos lá, tem um botão de liga, tem os botões dos parâmetros básicos, né? E o funcionamento básico dele se precisa de ar comprimido ou não, tá? Então eu vou mostrar o que a gente tem aqui, mas só para vocês saberem que vocês vão encontrar outros modelos, tá bom? Esse daqui é o Evolution, a gente tem bastante desse ventilador aqui no hospital, tá? Ele é um ventilador que ele precisa só da rede de oxigênio, ele não precisa da rede de ar comprimido, tá bom? Então, por exemplo, nas enfermarias, eles vão tentar deixar mais esses modelos, porque lá a gente tem vários bicos de ar comprimido que não funcionam. E aí a minha dica, antes de montar um leito com ventilador, sempre coloca uma caneta ali no bico para ver se o bico está funcionando, tá? Porque senão vocês conectam isso, vocês ligam a válvula e vocês só vão perceber que não tem alimentação na rede a hora que vocês ligam o aparelho. Então é bom colocar uma caneta para ver se funciona os bicos. Tá funcionando? Então vamos montar um ventilador nesse leito, tá? Nessa régua. Então aqui eu já montei, ó, a gente deixa o manômetro entre 3 e 4, tá bom? Não deixa acima de 4, porque senão a gente vai gerar sobrecarga na rede e isso vai prejudicar a ventilação de todos os outros pacientes, tá bom? Quando a gente fala assim, a rede não tá funcionando, a rede funciona, só que a gente tem que tomar o cuidado de não sobrecarregar à toa. Vai ter momentos que a rede vai oscilar? Vai oscilar, porque a gente está sobrecarga máxima de uso, tá bom? Então vamos lá. Aí, todos eles têm um botão de liga e desliga atrás do ventilador, tá? Então a gente liga, nesse caso o Evolution é aqui no cantinho. Às vezes até eu, gente, fico procurando, hoje mesmo, gente, onde é o do Bela Vista? E depois que eu vi que era aqui do lado, tá? Então tem que procurar mesmo esse botão de liga e desliga. O circuito adulto é muito fácil de montar, não tem erro. Porque tanto faz o ramo ins ou o ramo ex. Por quê? Porque a gente não usa copo umidificador, tá? Então, quando a gente usa copo umidificador, a gente tem que ter o cuidado de saber que o ramo ins vai para o copo para umidificar o ar e depois mandar para o paciente. No adulto, a gente não usa, principalmente aqui no Covid, a gente não usa. A gente usa o filtro proximal para aquecer e modificar esse ar, tá? É um filtro que sempre tem lá no setor, tá bom? A gente põe aqui, ó, no proximal do paciente. Esse aqui é o Y proximal, tá? Então, tanto faz, gente, é só encaixar. Encaixa um na válvula, aqui é a válvula INSP, ó, que vai para o paciente. E encaixa o outro na válvula ex. Tá montado o seu circuito, tá? Alguns ventiladores, e o Evolution é um deles, a gente precisa calibrar para o uso. Isso é uma segurança. Ele funciona sem calibragem? Funciona. Mas se ele tiver com algum problema, ele vai começar a dar um problema na hora que você conectar no paciente. Aí vai ser aquele vucu-vucu para trocar de ventilador. Então o ideal é sempre calibrar ele antes do uso, tá? Nesse caso, eu não sei se vocês vão enxergar, né? Mas aqui, ó, tá escrito calibrações, tá? Então a gente clica nele, esse ventilador é touch, tá? Então a gente clica nele, ó, calibragem necessária, iniciar. Tá iniciando, ó, funcionando, tá? A gente espera. Ok, aí ele coloca aqui, ó, bloquear o Y, ele já tá me dando o indicativo, tá? Então eu bloqueio o Y, não precisa ser muito forte, tá? É só tampar aqui, ó.
E ok, ele vai continuar. Passou no teste do vazamento. Isso pra mim já é o mais importante de tudo, tá? Passou no teste de vazamento. Significa que ele não vai dar nenhum vazamento na hora que colocar no paciente. Isso é imprescindível, porque senão a gente, se não passa, a gente pode pensar no quê? O circuito furado, tá? Aconteceu comigo ontem. Troquei o circuito e nada. Eu falei, gente, não vou ficar abrindo 1000 circuitos aqui. O que eu fiz? Eu pus ele em outra rede. Não funcionou. É o ventilador. Então já separei ele, escrevi aqui, ó, não passa no teste de vazamento, liguei para a Gaso, eles vão buscar, tá bom? Mas é sempre importante identificar o erro aqui para a Gaso saber, tá? Compensação, também passou, que é o quanto ele compensa de vazamento caso haja vazamento. Conseguiu compensar. Resistência, esses dois últimos aqui, ó, que apareceu vermelho, geralmente, antes de aparecer esse erro, ele aparece assim pra mim, desbloquear Y. Aí eu desbloqueio e dou continuar. E aí ele passa ou não nesse teste aqui, tá? Nesse caso, e a maioria dos ventiladores aqui tá acontecendo isso, por vivência, né, prática, e eu não tô dando muita importância para isso, porque não tá alterando na ventilação do paciente, tá? Então esses dois últimos, frequentemente vai aparecer, um ou outro só que vai passar, mas não tem problema, isso não vai alterar na ventilação, que é a parte de resistência do Ramuins e de ES, tá? Isso não vai alterar na ventilação do paciente, isso que é importante vocês saberem. O mais importante de passar é no teste de vazamento e compensação. Se não passou nesses testes, é melhor não usar esse ventilador, tá? Ali, numa urgência, separa ele, pega outro, depois a gente vê o que faz com aquele ali. Pede ajuda para Gaso que eles ajudam, tá bom? Então é importante de saber na calibragem isso. Passou, a gente vai iniciar. Iniciar não, desculpa. A gente vai voltar aqui, ó, voltar. E aí, aqui, ó, ainda na tela inicial quando a gente liga. Você colocando a altura do paciente, ele vai dar todos os parâmetros iniciais para ventilar esse paciente. Ah, como eu vou saber a altura? O certo seria medir, né? Com uma fita métrica, mas a gente não vai ficar medindo. Então a gente sabe que o colchão tem 1,80. Estima mais ou menos, né? Pelo comprimento do colchão, mais ou menos, esse paciente tem 1,60, 1,50, e aí você coloca aqui, ó, na altura, tá vendo? Ele começa me dando 1,50. Então eu vou por aqui, ó, 1,60. Aqui, gente, é o peso predito, é o peso que a gente usa, aquilo que eu estava te explicando. A gente usa para ventilar o paciente, não é o peso real do paciente. Tem muitos médicos que até insistem nisso, falam, não, mas esse paciente é obeso e a gente está usando um volume corrente muito baixo. O tamanho do pulmão do obeso é o mesmo tamanho do pulmão de uma pessoa com menos peso. Então é o peso predito que a gente usa. Então, vamos focar na altura do paciente, tá? Então ele tem 1,60, é masculino, a gente aceita. Nesse caso aqui, peraí que ele não aceitou, ó. 1,60. Tem que apertar aqui o botão, ó. Apertou, ele aceitou, tá? Aceitar. Aí ele fala assim, ó, verificar circuito recomendado. A gente já viu ali, tá? Então, pular. Aceito. E aí ele vai começar a dar os parâmetros. Só por Cadê meu pulmãozinho? Obrigada. Senão ele vai ficar largando. Então, ele já apareceu aqui, ó. Concentração de O2, 40%. Aí, eu oriento, eu sugiro a vocês a sempre colocar 100. E depois, se der para baixar, a gente vai abaixando esse O2, tá? Então, coloca aqui 100. Aí, ele já vai dar uma frequência respiratória mínima. Ele já vai dar um tempo INSP mínimo que a gente usa. Todos os parâmetros mínimos, os parâmetros iniciais nesse ventilador já tá aqui, tá bom? E aí, é só apertar o iniciar e vai começar a ventilar o paciente. Aí vai falar, mas e depois? E depois é com o médico, gente, tá bom? Porque ele vai coletar uma gasometria, né? E em cima da gasometria que o médico vai adequando esses parâmetros. O médico ou o enfermeiro. Se Deus quiser, logo chega... Enfermeiro não, desculpa. O médico ou o fisioterapeuta, né?
Se Deus quiser, logo chega fisioterapeuta e aí vai ajudar nesse sentido de adequar esses parâmetros. É isso que a gente chama de adequar parâmetros, tá? Parâmetros iniciais é isso daqui. E aí o enfermeiro tem competência para colocar, tá bom? Adequar é médico e fisioterapeuta, tá bom? Porque aí tem que interpretar gaso, né? E aí já é uma outra... Então é isso. Só uma dúvida, então a partir do momento que eu coloco a frequência de O2 em 100%, automaticamente preenche os parâmetros sozinhos ou o próprio monitor já preenche esses parâmetros? Eu não entendi essa parte. Você não entendeu? Assim, ó, você quer que eu volte? Porque ele vai colocar esses parâmetros de acordo com a altura do paciente. Isso com as informações anteriores. Quando eu preencho aquelas informações, então, automaticamente preenche sozinho. Isso certo? mesmo, só que aí ele preenche com uma FO2 de 40%. A única coisa que eu mexi aqui foi a FO2. O resto já estava tudo. Então, quando eu coloquei lá a altura e coloquei iniciar, automaticamente ele já entrou com esses parâmetros iniciais. Aí eu só mexi aqui na FO2, porque como esses pacientes COVID eles saturam muito baixo, eu acho melhor deixar 100% nesse início e depois vai abaixando conforme dá. Então só mexi aqui na FO2. Todos os ventiladores têm isso, não, né? Então por isso que eu trouxe outros modelos, tá bom? Porque alguns, esse daqui a gente coloca e ele já começa. Mas tem outros modelos, aquele ali, por exemplo, ó. Acho que aquele ali, eu vou ligar, daí a gente já vê, tá? Sobre isso. Aí eu só vou pedir um pouquinho a paciência de vocês para eu poder trocar aqui, tá? Para vocês verem. Então esse é o Evolution, tá? Que ele é o mais prático nesse sentido.